Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Carlos França e hoje vou mostrar essa técnica de pintura sem desenho. Vamos lá, pessoal? Pois bem, há um ano atrás eu tive o prazer de viajar à cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, e fiquei encantado, com aquela cidade colonial, o colorido das casas, as ruas pés de moleque, aquele pôr do sol entardecer, fazendo todo um charme do contraste com aquelas luminárias estilo colonial, o que deixa a cidade uma graça, um charme, Então, eu estou fazendo aqui essa técnica sem desenho antes, tá? Ó, a princípio eu coloquei o amarelo limão, deixei o branco e fiz ao redor o amarelo limão, O amarelo. E eu fui espalhando com tons de laranja, fazendo uma espécie de degradê, Fazendo um esfumaçado aqui, fazendo uma espécie de degradê. Então eu preparo bastante laranja e vou espalhando em toda a tela, tá? Vou deixar alguns pontos de luz mais claras, amarelas, com branco. Aqui também já é uma espécie de imprimatura, tá? Ela vai dar um fundo transparente, tonificado, que nos permite que mesmo com as camadas que a gente coloca de tinta, ela vai incidir a luz sobre a pintura, Vai refletir através das camadas de tinta, dando essa atmosfera, de fim de tarde. Agora eu vou pegar um pouco do azul fitalocianina, vou espalhar bem aqui, ó, fazendo as nuvens, onde vai ser a parte mais escura das nuvens. Agora clareio mais com branco e vou fazendo a parte mais branca das nuvens, dando esse efeito de volume, de textura. Mão bem livre, tá? Aqui você faça a seu critério, a sua vontade e a sua visão. Você já tem em mente a sua paisagem, o que você quer. Eu estou me inspirando aqui na paisagem das fotos que eu tirei em Paraty, quando eu viajei, a Paraty. Eu fiquei fascinado com aquele fim de tarde, contrastando com o fundo, da cidade colonial. Então, no final vocês vão ver que bacana. Vai espalhando bem os tons e azul mais claro, azul mais escuro, esfumaçando bem, sempre em movimentos circulares, fazendo o movimento de nuvem, Agora eu vou colocar um tom mais escuro, que é uma sombra queimada que eu mesmo criei, com um pouco de vermelho, um pouco de amarelo e um pouco de azul, tá? Aqui, ó, eu estou fazendo uma luminária. Vocês pensaram que ia ser o sol, Mas não. É a luminária, as charmosas luminárias de Paraty. Essa pintura livre, sem desenho pré-definido, ela não é tão fácil para quem não tem um pouco de noção de desenho, certo? Porque senão seu desenho vai ficar muito, muito torto, muito sem perspectiva. E é bom a gente ter um pouco, dessa noção de desenho, de perspectiva, para que o trabalho
possa ficar um pouco melhor, tá? Vocês que já me conhecem sabem que eu sou um admirador da arte naif, né? Eu não me preocupo muito com traços acadêmicos, com traços realistas, então eu uso uma técnica um pouco naif, às vezes fica parecido com impressionista também, mas eu não me preocupo com fundamentos, tá? Acadêmico. Eu gosto de cores vibrantes, eu gosto de traços mais livres, então vocês que conhecem o meu trabalho já sabem um pouco que eu fiz uma transição para uma estética naif, né? Porque eu sou um admirador da arte naif, então é isso aí. Agora eu estou fazendo a parte aqui do casario que fica na lateral. Eu misturei um pouco do branco com tons mais acinzentados, com um pouco de azul, né, para ficar um cinza mais cromado. Com uma espécie de sombra queimada você também faz a parte do telhado. Lembrando que nós estamos em um fim de tarde, então tem que ser sempre a cor do telhado mais escura. Ó, tracei os traços onde vai ser a janelinha, as portas dos casarios, com uma espécie de sombra queimada misturada com um pouco de verde. Eu também fiz esses galhinhos aqui das trepadeiras que passa por cima das casas, sobe. É uma graça, pessoal. Quem não for a Paraty, eu aconselho muito vocês ir um dia para conhecer a cidade. Ó, agora com uma mistura de azul, violeta, diluído com um pouco de branco, você faz as partes das montanhas, tá? Atrás. Lembrando que o violeta adicionado com um tom mais claro, ele sempre dá essa impressão de distância, né? Distanciamento. Aqui eu estou traçando onde vai ser a igrejinha com os traços. Veja que eu estou fazendo, marcando logo aqui uma espécie de desenho, né? Com a tinta, para ela não ficar tão deformada em perspectiva. Eu estou definindo aqui o desenho, tá? Mas tudo com a tinta, né? Na hora, com o pincel. Definindo aqui um casario que fica por trás da igrejinha. Aí começo preenchendo aqui o branco. É bom sempre você, para não deixar muito chapada, você vai misturando, né? O branco com tons de cinza meio azulado para dar esse efeito, né? De manchado, de pintura velha. A pintura tem muito disso, gente. Esses truquezinhos, né? Assim, não pode ser muito chapado, né? Até porque, mesmo que você queira, tudo bem que você queira fazer uma estética naif com pintura chapada, aí fica a seu critério. Aí você pode usar das cores chapadas, ó, sem me preocupar muito com pinceladas muito retas, eu vou marcando onde é as janelinhas, as portas, use sombra queimada sempre que for para definir uma profundidade de mais escuro. Agora eu estou preparando uma espécie de amarelo ocre, né? Com amarelo, um pouquinho de vermelho, uma pitadinha de preto para fazer esse contorno, essas linhas, né? Que fica nos cantos, no meio da igrejinha. Isso aqui vai dar o charme, né? A graça.
da pintura da igrejinha. Com o pincel mais fino você faz a parte da cruz, essas arabesco que fica nas pontinhas da torre. E aqui eu estou usando o próprio verde limão, passando por cima do amarelo. Você vê que mesmo eu passando o verde limão, ainda fica essa atmosfera, né? Por causa do laranja que está por baixo, fica essa atmosfera de fim de tarde, de pôr do sol. Depois eu coloco um azul, um tom mais escuro e dou umas nuances por cima. Com a própria sombra queimada eu tracei aqui a linha, né, que divide o gramado da rua, né? A rua Pés de Moleque, que eu vou traçar aqui pontos mais escuros e pontos pinceladas com branco acinzentado, só para marcar, dar o efeito de pedra mesmo, tá? Não tem muito segredo não, gente. Pintura não é tão difícil. Você vê que, como não é uma pintura acadêmica, não precisa se preocupar. Aqui eu estou reforçando o casaril que fica por trás. Vou fazer o telhado dela com marrom mais sombra queimada mesmo. Coloco que faço um verde mais escuro, mais fechado, para fazer as árvores que fica cobrindo a parte do casaril. Então por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo, parte 2. Eu vou dar o acabamento desta pintura, hein? Você que não é inscrito, já se inscreva para acompanhar. Tchau, até o próximo vídeo.